e Cadu, fazer o deck profile aqui do Nacional. Eu fiquei em primeiro lugar. Eu perdi logo na segunda rodada e aí depois eu ganhei todos os jogos. No Nacional inteiro eu perdi 5 singles, que foi os 2 jogos da primeira rodada. Eu perdi o Game 1 e o Game 1 dos dois jogos da oitava, da nona rodada, no D2. E depois eu perdi um game na final pro Michel. Fora isso, o resto dos games foi tudo 2-0. O top 4 e o top 8 foi 2-0. Na rodada, e todos os outros jogos até a rodada 7 que eu perdi também foi 2-0. E aí no dia 2 eu comecei perdendo os 2 jogos que eu precisava ganhar, tava na bolha e eu consegui voltar no jogo. Vocês vão ver meu deck, ele é muito diferente. Tem gente que acha que meu deck não dá pra ir segundo, mas esse resultado que eu fiz aí vocês vão ver que dá. E eu vou explicar a teoria pra vocês. Então, eu usei 2 ratos, 2 Ranran, 2 True Blade, 3 Viper e 3 Tank. Esses são os meus U, esses são meus normal summons, 12 no total. E tem muita gente que joga com um Ranran só, eu jogo com 2, eu gosto do 2, porque ele me dá muita segurança, eu fico flutuando ele com a Laika e isso me ajuda a manter a presença de campo. Eu não uso Terrotop, isso é uma das diferenças do meu deck para da galera. Eu não gosto muito dele, eu acho que ele dá muita redundância. E você comprar ele late game, mid game é muito ruim, porque ele te dá draw ruim. E você comprar ele na mão inicial também, o TAC, é muito ruim. Você não, você vai segundo, o cara comprou 7 cartas da fusão substitute, você não pode ter nenhuma carta morta na mão. E eles eram uma carta morta. Eu testei, cheguei a testar eles, mas eu não gostei, não gosto, ainda não gosto até agora. E acho que foi muito bom não ter usado, não me arrependo. O meu deck ele é muito parecido do regional que eu joguei em São Paulo, lá em março, dia 19 de março na Dual Shop. Eu fiquei em segundo lugar, eu não perdi nenhum jogo no regional, eu ganhei 6 seguidas, empatei uma no final e eu fiquei em segundo lugar. Esse meu deck do Nacional só tem 11 cartas diferentes daquele e eu já jogava sem Terrotop lá, então a teoria aqui do meu deck é basicamente a mesma, mas aí também tem muita gente que fala que é muito normal summon e aí você precisa de follow-up para jogar. Isso eu concordo também, mas o meu deck ele usa muita trap, então eu consigo mitigar isso e vocês vão ver aqui, eu usei follow-up e special summon, né? Mas a 3 barragens e a Instant Fusion. A Instant Fusion ela foi bacana, eu só uso uma fusão substitute, ela me deu algumas jogadas de follow, mas ela era basicamente isso, ela não fez muita diferença, até por isso que eu não quis usar 2, ela era só uma carta de continuidade. E a barragem é absurda, né? Melhor carta Zodíaco é a barragem. O meu deck no total ele tinha 16 monstros, contando com a Instant Fusion, a barragem, já tem. Aqui tem um Combo Luna, né? Não tenho o que falar dessa carta, também que tá banido. Foi muito bom no torneio. Eu usei todos os Game 1 que eu joguei, né? E todos os Game 2 e 3 que eu jogava, eu sideava fora, porque eu ia tomar Retaliate em si, todos os sides possíveis, draw e lobby. Então eu tirei ela, não valia a pena. Aqui eu usei High Deck, 2 Arqueadores, 3 My Boys. Essas foram as minhas cartas contra a Drância e contra campo estabilizado, né? Essas cartas aqui são as melhores contra a Drância possível. Se o cara for lá, fez segundo, fez combo de Zodiac, eu dou o board wipe, eu limpo o campo dele, eu jogo de boa, eu igualo o jogo. Eu não tive problema se o cara fizer tanta vantagem, porque eu limpei aqui o campo, eu igualei o jogo. A vantagem dele já era, só tem mais cartas ali, mas ele não tem mais presença de campo. E aqui, essa é a melhor carta da Mirror Zodiac. Ela é boa aí no primeiro, ela é boa aí no segundo. Ela é a melhor carta contra a Trident e é a melhor carta de protegendo de board wipe. Então, se você está jogando de Zoo e não está usando 3 My Body, você está maluco. Essas cartas foram uma das melhores cartas no torneio. Aqui agora minhas traps, né? Um Maxi, melhor trap do jogo. 3 Ashe. Essas foram as únicas traps que eu usei. Eu só usei a Ashe porque ela parava coisas absurdas, como por exemplo grama, como por exemplo demais, que são cartas que eu não tenho nenhum controle e o oponente faz muita desvantagem. Ela para o Maxi também, que é uma carta absurda contra o Azul. Então esse foi o único motivo de eu ter usado a Ashe e a
a Ogre eu não usei no main deck, ela é muito ruim na Mirror de Zu. Eu só usei a Ogre contra deck que usa Diagram, e a gente vai chegar lá na hora, né? E aí agora o resto das minhas traps foram uma Warning, 3 Strike, uma Order, 3 Barrier, 1 Torrential e 3 Quake. Essas cartas aqui foram as que fizeram diferença. Essas cartas aqui todo mundo está acostumado, mas essas cartas aqui, quando eu ia segundo, é que faziam diferença. Elas eram como se fosse uma amplificação dessas cartas aqui, em forma de trap. O cara ia lá, fazia o combo, dava toda a vantagem dele, eu setava minhas cartas, dava pra fazer uma jogada de Zu, tomava a trap dele, aí tudo bem, mas eu setava essas cartas aqui. E essas cartas aqui me davam, elas eram muito injustas. Elas não eram igual essas cartas aqui. Essas cartas aqui também são injustas, mas essa carta aqui ela tirou vantagem. Elas não são 1 para 1. Elas são blowout total. Teve um jogo que eu tava... Foi o jogo na rodada 7 até. Eu joguei um Mirror Match contra Azul. Eu dei um torrent, o cara foi primeiro, né, fez o combo de Luna, eu fui lá e setei um torrential, e eu acho que foi a barra, aí o cara foi jogando, aí quando ele deu o normal sumo, eu dei o torrential, foi pra 5 monstros, o cara foi um blowout total, e aí ele ainda tentou continuar, ele foi, no outro turno, né, ele foi e fez lá a barragem e tal, botou 3 monstros novamente, eu ainda tava pra trás no jogo, e ele foi bater e eu dei a Quake, e aí acabou o jogo dele, ele já tinha usado todos os Zuz, ele não conseguiu fazer menor, não conseguiu nada, e aí ele perdeu, e foi essas cartas aqui, elas me voltaram muitos jogos, eu usei muito a Quake mesmo, ela foi sensacional, foi uma das melhores escolhas que eu fiz, trocar hand trap pra usar trap de verdade, porque as traps elas fazem um trade muito maior. Se eu desse uma Ogre, por exemplo, num Broad Bull, eu resolvi o Broad Bull do campo, mas no outro turno o cara também dá o normal sumo. Com a Quake não, eu dava ela em 2, 3 monstros, eles ficavam lá, o cara ficava sem volume no campo e depois eu vinha com o True Blade furando a defesa, então o monstro tá lá setado e não fazia diferença nenhuma. Esse foi o main deck, foi 16 monstros, 6 mágicas e 16 traps, 40 cartas. Extra deck aqui também foi um Lorden, por causa do combo que são substitutos, 2 Emerald, 1 Kong, 1 Boar, 2 Tiger, 2 Laika, 3 Bull e 3 Drancer. Vocês viram no meu deck que eu não usei a combo, né? Então o meu extra deck, na quantidade de zoom no extra deck, ela tinha que ser muito grande. Então eu usei, por exemplo, tem gente que só usa 2 e 2. E como eu não uso o Terrotop também, meu extra deck ele tem mais espaço. E cara, os zoom são as melhores cartas pra você usar no extra deck. Mano, foda-se The Wheeler, foda-se Tornado Dragon, você só quer fazer zoom toda hora. E meu extra deck assim foi muito bom. Side. Meu site também era bem simples. O meu site também serviu para todas as matches. Não teve nada que eu senti falta no site. Meu site aqui foi 3 Gamaciel. Quando eu pegava qualquer variante com True Draco e algum deck maluco lá, não sei que eu poderia usar isso. Eu usei também eles contra o Invoca de Windwitch para tirar Crystal Wing, aquelas merdas. Eu usei 3 Ogre. Eu só usava Ogre contra deck de Diagram, tanto Zu contra o deck puro. Fora isso, eu não usei Ogre contra nenhuma outra carta, contra nenhum outro deck. Eu usei 3 Flying Sea, melhor hand trap na Mirror junto com o Max Gear. O Flying Sea você pode comprar atrasado. O Mirror Match de Zodiac que é um jogo de quebrar campo e fazer campo. Então você precisa de cartas que te ajudam nisso. Por isso que meu deck é bom com Dark Hole, com Quake, com Torrential, com o My Body, porque essas cartas te ajudam a quebrar campo. E o Flying Sea ajuda o cara a não fazer o campo. É um Floodgate que fica lá, é o melhor Floodgate. Se o cara não tem barragem, mano, acabou pra ele. O Flying Sea eu ganhei bastante jogos com ele. Eu ganhei o top 4 contra o Dratia com ele no Game 2. Eu dei no T1 e o Dratia não teve out. E aí acabou o jogo pra ele, né? As mágicas foram 3 Twin. Qualquer deck que usava muita trap, se eu pegasse palha, etc. Eu usei o Twin praticamente qualquer Game 2 e 3 que eu jogava. Eu usei ele contra deck de Diagram, eu usei ele na Mirror. É melhor que Ciclone porque é mais impactante. Ciclone você faz 1 para 1 com o cara lá, mas não adianta. Às vezes você dá um Ciclone numa barrier e aí o cara tem strike e você perde. O Twin Twister foi a melhor escolha. E aqui a outra carta foi Lost Wind. Essa é a melhor carta
contra Flying Sea, porque o cara te dá um Flying Sea, você só tem a barragem de out, isso é muito ruim. Com a Lost Wind você pode parar outras jogadas do cara, por exemplo, vamos dar um exemplo na Mil, com a Lost Wind você para a Trident e o Broad Bull do cara, e se o cara te der uma Flying Sea, você ainda tem ela pra você dar no Flying Sea também, e tipo, ou então o cara te deu Flying Sea, você deu ela, e aí o cara vai tentar jogar, você conseguiu jogar, altou o Flying Sea, aí o cara vai tentar jogar, você volta no cemitério, você tem mais uma trap novamente. Ela foi muito boa, eu usava ela em todas as Mirror de Zoo, que eu ia primeiro, né? Aí eu tirava a Quake e jogava ela, era muito fácil essa troca. E sempre quando eu ia segundo, eu também jogava duas dela. Tirava um excesso lá das cartas, como por exemplo a barra, tipo, ela é boa aí no segundo, mas também se eu não tiver nada impactante no fogo. Então essa aqui foi a carta que eu usei para ter out pro Flying Sea. Se você não tivesse out pro Flying Sea, sua barragem basicamente você perdia. Esse foi o deck, cara, eu não tenho o que reclamar dele, ele foi muito, muito bom. Vocês viram o que eu falei, no torneio todo eu só comecei 3 dados, eu comecei comecei 2 dados no dia 1 e no dia 2 eu só comecei o dado da final, então eu fui em segundo, eu joguei 12 partidas, eu ganhei 11, eu fui em segundo dessas 12, 9 vezes. E eu basicamente, eu só perdi uma que eu fui em segundo, que foi realmente a rodada que eu perdi lá, o round 2, que foi para um Zefra lá, o cara me deu FTK, eu perdi a tudo. Mas fora essa, eu ganhei todos os outros games que eu fui em segundo. E você vê, se eu tivesse hand trap, às vezes eu não tinha ganhado. As traps foram que fizeram ganhar, as traps fizeram eu voltar muito no jogo. Então eu não tenho nada que reclamar do deck. A única alteração que eu faria seria botar combo no deck. Não jogar com a combo foi um erro. Eu acho que talvez eu tiraria um Han ou essa Stunt Fusion pra poder botar as OG combo. Teve vezes que eu senti falta da combo para poder voltar o extra deck, né? Porque o extra deck acaba. O meu extra deck já era maior e ele fez diferença por ele ser maior, mas se tivesse o combo eu acredito que eu teria ganho alguns jogos mais rápido do que eu tive que fazer algumas voltas para poder fazer o Emerald, ou foram mais sofridos. Esse é o deck. Eu queria agradecer muito, muito ao Michel. Eu e ele, a gente está trabalhando no deck, tanto eu ajudei ele no meu, quanto eu ajudei, ele ajudou o meu desde março, que foi quando a gente foi jogar o Regional São Paulo. E naquela ocasião ele jogou de Zodiac, eu e ele jogamos com quase o mesmo deck, ele só usou Terrotop, eu não usei, desde lá eu já não gostava. E aí eu topei, ele não, daquela ocasião, e aí essa ideia veio sendo trabalhada, e teve o deck que ele também jogou, que foi que a gente está trabalhando também lá desde março. Então você vê que o trabalho duro e a equipe ajudou bastante nisso. Queria agradecer também toda a galera que me apoiou, me prestou carta, vocês foram fodas, muito diferencial. E foi isso, cara, tô muito feliz de ter ganhado o Campeonato Nacional e o Continental. Estamos aí juntos de novo para fazer um bom resultado. Valeu, abraço.